Vamos ver aqui. Agora, agora sim, agora já estou te Eu? ouvindo. Não só te vendo, como te ouvindo também. Bem-vinda, amiga. Ótimo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Lani, vamos falar mais uma vez de comportamento hoje, né? Uma notícia que circulou nesse final de semana no jornal O Globo diz respeito a um novo conceito chamado co-housing. Co-housing ainda está engatinhando aqui no Brasil, mas surgiu lá na Europa, já está sendo desenvolvido nos Estados Unidos. No Uruguai tem uma co-housing chamada Carpe Diem. E é o seguinte, são casas coletivas que para o pessoal da terceira idade, não vou nem chamar de idosos, né? Mas o pessoal da terceira idade, ou seja, gente sozinha que acaba compartilhando o mesmo espaço, mas assim, eles tomam decisões em conjunto, eles podem cozinhar, eles podem assistir cinema, eles podem, bom, enfim, eles cuidam da própria administração da casa e é uma maneira de se evitar a solidão. Queria que você falasse sobre isso pelo seguinte, porque muitas pessoas, aliás, nos Estados Unidos isso é muito comum, né? O filho quando faz 18 anos, os pais praticamente tocam ele de casa, né? Mas aqui no Brasil ainda tem aquele negócio, morar com os pais, tem muita gente morando com os pais até os 30 e poucos anos. Então, o que, que é isso? A solidão, ela pode ser um fator que pode contribuir na aceleração do envelhecimento. Por outro lado, o compartilhamento de ideias, soluções, atividades pode ser um fator estimulante à longevidade, hein, Nelani? Sim, sim, Roberto. Interfere bastante porque você se deprime. E isso não precisa ser somente na velhice, porque se você estiver com 40 anos e já começar um processo de solidão, depressão, já não vai cuidar mais da saúde, já começa os seus pensamentos ruminando só para o lado negativo, perdendo totalmente a perspectiva de algo novo, fazendo algo novo, então você já vai dificultando com que seu cérebro aprenda algo novo também, diminui a neurogênese, diminui a neuroplasticidade, e ali você já vai sinalizando para o teu corpo que você não quer nada novo. Então ali já começa até um processo mesmo, dentro dos telômeros que nós falamos, que é onde é os telômeros que nos impede de ser jovens eternamente, né? Porque existe ali um momento que eles param de crescer. Então, ali começa o processo de envelhecer. Então, quando você estimula a neuroplasticidade, a neurogênese, fazendo coisas novas, se exercitando, lendo, aprendendo, independente da idade, isso faz com que você retarde esse processo do envelhecer dos telômeros. Então, se você já está precocemente sentindo tudo isso e não tratando tudo isso, e não tendo uma rede de apoio, não tendo amigos, não tendo, fazendo novos amigos, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas meus amigos morreram, ou todos casaram, ou tá todo mundo em outra cidade, mas você não sabe se abrir para o novo. Tem tanta gente nesse mundo e você não consegue estabelecer novas conexões, novas amizades. Então, é você estar apegado ao passado, apegado àqueles amigos, e você não sabe renovar tudo isso. Então, às vezes, vai deprimindo a pessoa. Então, é justamente esse novo olhar de eu ter oportunidade, de independente da minha idade, de fazer algo novo. E as pessoas ficam apegadas a histórias do passado, a momentos do passado, porque aquelas pessoas estudaram comigo, porque aquelas pessoas cresceram comigo, então eu preciso delas, e não tenho elas, eu não tenho mais ninguém. Então, na verdade, a gente tem que estar sempre aberto para conhecer novas oportunidades, novas pessoas, novos lugares. E daí as novas coisas vão acontecer na nossa vida, né, Roberto? E esses lugares que eu falo que é. Eu já fui uma vez visitar um lar de idoso, eu me lembro com meu avô. E ele tinha um tio nesse lar, lá em Piracicaba. E eu era. Eu não me lembro agora a minha idade, mas eu acho que eu tinha o quê? Uns 10, 12 anos. E eu fiquei encantada com o lugar, porque eram vários chalés onde os idosos tinham a sua eh, particularidade ali, eles tinham a sua vida, e eles tinham um lugar, a sede que eles se encontravam, dançavam, tinha um baile, tinha um lago muito bonito. Ali cada um tinha a sua casinha, ali cada um tinha a sua liberdade de cozinhar.
ou então eles teriam um lugar para que ele pudesse fazer as suas refeições nessa sede, mas eles tinham a sua casinha e ali eles se encontravam. Ali eles conversavam, passeavam, se exercitavam, e eu olhei aquilo, eu falei assim, nossa, que legal isso. Ele não está sozinho, né? Totalmente. Ele já tinha perdido a esposa, os filhos já estavam em outra cidade, mas eu me lembro dele ter essa autonomia e essa liberdade de estar ali com novas pessoas e nesse centro de cuidado ao idoso, porque eram chalés, né? Então eu achei isso interessante. E hoje nós temos que pensar nessa qualidade do idoso, porque eu estava lendo uma matéria ontem que até 2030 nós teremos 45, mais de 45% das mulheres solteiras e que não querem ter filhos. E o que vai ser dessa geração envelhecendo? Solteiras e sem filhos. E os homens também ficando solteiros e sem filhos, muitos deles. Então, nós teremos ali um, um volume de pessoas aposentadas e ali é preocupante. Quem vai cuidar dessas pessoas? Nós estamos preparados para esses indivíduos que vão envelhecer? Quem são os cuidadores? Como eles vão viver? Como será essa nova sociedade? Então, é algo para se pensar e algo para se investir. Pensando nisso, né? Tem idoso também que é chato, viu, Leilani? Porque é difícil. A pessoa muitas vezes conta aquelas histórias longas, chatérrimas, e às vezes conta a mesma história também, esquece que contou a mesma coisa e tal. Então eu acho que tem que ter um tipo de mediador nessa situação aí, né? Porque senão o sujeito vai para lá, tem sempre aquele cara que está sempre doente, está sempre pessimista, e isso acaba contagiando o grupo, né? Tem esse risco também, não é? Tem, mas daí a gente coloca o idoso no cantinho do castigo, porque gente chata tem em qualquer lugar, né, Roberto? Gente chata tem em qualquer lugar. Tem gente que não é idoso, mas bebeu, fica inconveniente. É. Então, assim, eu falo que a chatice é falta de um abraço, de um amigo, é alguma coisa que faltou lá atrás, que ele também está se protegendo, está se defendendo, está rancoroso, está reativo. Às vezes ele precisa mesmo de amigos, nunca teve, ou então teve uma infância muito dolorosa, muito sofrida. Então a gente tem que ter empatia de entender esse idoso também e acolher esse idoso. Porque muitas vezes ele é essa amargura toda, esse rancor todo, por conta da história de vida dele. Então é aquilo que a gente sempre fala, é tentar compreender o ser humano e a gente consegue, de repente, amolecer essa pessoa, deixar ela mais sociável, porque às vezes ela não viveu num ambiente como esse. Então, eu acredito sim que o ambiente molda o comportamento, independente da sua idade. Mas se houvesse a oportunidade dessa pessoa reviver aos 80 anos e mudar com pessoas diferentes. Ele é chato, mas a maioria pode mudar esse comportamento dele e amolecendo toda essa couraça, né? Essa certa resistência que ele tem de querer ser o chato, porque na verdade às vezes é o chato para poder também chamar atenção, ou então se proteger. Então aprendermos a viver em sociedade é isso. Sempre vai ter um chato, sempre vai ter um louco, sempre vai ter o mais animado da festa. E a gente vai ter que aprender a viver em sociedade, né, Roberto? E isso é treinável. E é preocupante porque todos nós vamos envelhecer. Todos nós vamos envelhecer. Então a gente tem que já adotar um estilo de vida preocupado com isso. Como eu quero envelhecer? Eu sempre pergunto isso para os meus alunos, durante os meus aulões, minhas mentorias. Como você quer envelhecer? Vamos traçar uma rota para isso? Pensando hoje no seu estilo de vida, agora, tudo que você está fazendo, os seus pensamentos, os seus comportamentos, os hábitos que você tem agora, sem mudar nada. Como que você acha que você vai chegar aos 60? Aos 70, aos 80? Será que você chega aos 90? Então, eu faço uma linha de reflexão cronológica para que ela entenda que se ela não mudar agora, ela pode chegar com depressão, com uma doença, pode ter um câncer, então ela pode ficar sozinha. Então, são estratégias que é agora que a gente tem que pensar. A nossa poupança de longevidade começa agora aos 40. É aos 40 anos que uma mulher, um homem tem que pensar: puxa vida, eu não constituí uma família.
Eu quero me casar, eu quero ter família. São posturas que eu tenho que adotar para que isso aconteça. Uma mulher, aos 35 anos, ela tem que saber: eu preciso ter filho ou não, porque ela tem um relógio biológico. Eu quero constituir essa família ou não? Porque muitas mulheres, eu estou conversando com várias, elas estão preocupadas com o relógio biológico. Eu já passei por isso. Eu tive meu filho aos 38, mas eu tomei essa decisão aos 35. Eu falei, eu quero constituir uma família, eu quero ter um filho. E para mim isso é muito importante. Então, se a mulher deixar a vida me levar e o homem for só na curtição, esses planos de vida não acontecem. E depois passa o tempo. E depois vem essa frustração de não ter feito o que realmente era necessário. Então, existe um planejamento para tudo, né, Roberto? É como eu quero envelhecer, quais decisões eu preciso tomar. E, diante disso, existe uma questão chamada decisão e maturidade. E não é nada, ai, não é, ai, não vou pensar nisso agora porque é muito cedo. Não, não é cedo. Aos 40 anos, você fazer um plano de longevidade ou até uma previsão financeira para envelhecer, isso é inteligência. Eu preciso fazer aos 40 anos, pensar sobre isso. Pensar sobre o futuro de uma forma comparando o que eu posso fazer de diferente hoje para que eu evite precisar de internação, médicos, remédios, porque as pessoas acham, Roberto, que qualidade de vida é ter um bom plano médico e ter dinheiro no banco para pagar remédio. Exato. Eu conversava com as pessoas, ai não, eu tenho que ter dinheiro no banco, porque quando ficar velho eu vou precisar de médico e remédio. Quem disse que plano médico é o que vai curar você? Não. Ele já está esperando você com os braços abertos no leito da doença. Então, remédio não é remediar. Então, o que você está fazendo hoje para que você não precise desse plano médico, para que você não precise de remédios? Então, uma das perguntas que eu faço é quantos remédios você toma hoje? Porque isso já me dá uma boa base de como você vai envelhecer. Porque se você já toma um remédio para dormir, um remédio para acordar, é remédio para pressão alta, é a diabetes, eu já sei o seu histórico, mediante as suas bulas. Então, é uma pergunta que eu deixo para todos aqui, é como eu quero envelhecer e qual é o planejamento que eu estou fazendo para que isso possa acontecer da forma mais saudável possível. E aí coloca, antes da gente terminar, né, só para a gente refletir, é a autonomia, né, Leilani? Autonomia motora, uma certa autonomia financeira também, para você poder, nessa altura da vida, traçar os seus próprios planos futuros. Ué, nada impede que uma pessoa de 60 ou 70 anos tenha planos, ou de 50 também, tenha planos ainda para realizar. Isso é muito bom do que ficar na sala assistindo sessão da tarde, né? Aí já é uma opção assim, tudo bem, é uma opção, mas não é uma opção vislumbrando algo melhor no futuro, né? Eu conheci uma senhora que ela já enterrou 3 maridos, Roberto, e ela já estava casando com o próximo. Eu achei isso fantástico. Porque eu falei assim, gente, ela tá viva. Ela viveu o luto, mas isso não quer dizer que ela morreu. Ela tá ali vivendo, dançando nos bailes e ela tá super bem. Então ela deixa a vida acontecer, né? Ela não diz não à vida. Então ela falou já, ela tem muito carinho ainda, ela falou assim, olha, os meus velhos já morreram 3, mas agora eu tô namorando e vou me casar de novo. Falei, que legal! Falei, que legal! E ela já tinha mais de 70 anos ali, já estava com quase 80. Ela falou assim, não, a gente está namorando. Então eu vejo ali, a pessoa não para, ela não fica naquele luto, naquela situação melancólica, ela consegue olhar com outras lentes. Ela troca as lentes, o ponto de vista, novas percepções, e é justamente isso que faz a gente ter autonomia, neurônios. É isso que eu falo, a neurociência fala muito disso, né? É você nunca se fechar para isso, né, Roberto? É você estar o tempo todo aqui, ó, fabricando novos neurônios, novas conexões, fazendo novas pontes, novas pessoas entrando na sua vida. Tem gente que fala, eu já dei a minha cota de amigos, eu não quero conhecer mais ninguém. Não, não. É. Que pena, entende? Porque eu nunca pensei dessa forma, eu sempre tenho pessoas novas chegando
A minha oração se resume também, meu Deus, coloque pessoas na minha vida que possam abrir novos caminhos e que possam estar na mesma vibração para que as coisas possam acontecer. Eu peço novas pessoas na minha vida, porque senão o novo não vai acontecer. Novas pessoas, novos lugares, novas oportunidades, e os sonhos começam a ser realizados porque as pessoas aquilo que você deseja hoje, às vezes você não vai conseguir realizar sem uma nova pessoa trazendo alguma informação para você. Então, são coisas que têm que acontecer, deixar o novo entrar, né? Então, as pessoas que você conhece não são essas pessoas que vão elevar o seu nível para o próximo nível. Então, olha como é importante a gente não se fechar às novas oportunidades, incluindo novas pessoas. Mas o ser humano tem uma resistência muito grande. Não, eu só ando com fulano, eu só ando com ciclano. Não, porque esse aqui são meus amigos e muitas vezes você não cresce porque você está no mesmo lugar onde você nasceu mesmo. Ficou muito preso ali. Então você não conseguiu sair dali até por insegurança, porque ali você é amado, você é reconhecido, ali você é o melhor da turma, de repente é o mais solicitado, é o mais sábio, é conforto aquilo. Ao passo que você senta numa mesa de pessoas mais cultas, mais preparadas, mais engajadas, aquilo dá uma sensação de que eu não sou bom o suficiente. Mas é ali que a coisa acontece. Então, é sempre pensando, enquanto você é a pessoa mais requisitada da mesa, você está estagnado. A hora que você se sentiu o menos qualificado, o mais burro da mesa, é ali que você tem uma nova oportunidade para crescer. É curioso, curioso o que você está falando. É bastante curioso. Eu não tenho problema nenhum de ter novos amigos, entendeu? Porque eu acho que assim as oportunidades acontecem e você tem que aproveitar. É claro que você vai ficando mais velho, além de ficar mais seletivo, você vai ficando mais com o pé atrás, né, Leilani? Porque você já viu tanta gente ruim, tanta gente querendo passar a perna, tanta gente querendo, né, se aproveitar de alguma forma da gente, que você acaba ficando meio assim. Falei, será que vai, será que vai rolar alguma coisa aqui ou não? Mas eu acho que Sim, mas olha, vale a pena. mas é importante, Roberto. Imagina uma mulher que casou, não teve o seu casamento bem sucedido. Ela se fecha. Ela se fecha porque agora É, ela coloca uma crença de que nenhum homem presta. isso, exatamente. E você sabe o que vem? Se ela está emitindo, se ela tem uma crença aqui, o campo energético dela, o campo vibracional dela, a percepção dela já está emitindo um sinal assim, ó, de rádio. Nenhum homem presta, nenhum homem presta. Sabe o que vem? Só homem que não presta. Porque é aquilo que ela precisa acreditar. É isso. Então já é uma crença, já é um mantra na cabeça dela. E daí ela vai se fechando, tá vendo? Eu falei, ó, não presta, não presta, mas o que você está dizendo para você todos os dias? Entende? Então é aquilo que eu vibro, é exatamente mais daquilo que eu vou encontrar. Nós temos um campo vibrando o tempo todo e você está dentro desse campo. E é exatamente como um ímã. Como está o seu ímã? O que você está atraindo? É mais do mesmo, é mais dos seus pensamentos, é mais das suas confirmações, é aquilo que você precisa acreditar. Ah, não, nenhum homem presta, eu vou sofrer de novo. Então, ela não conseguiu mudar. Por isso é tão importante fazer um bom trabalho de autoconhecimento, fazer uma boa terapia, fazer uma mentoria comigo, para a gente mapear onde estão esses traumas, limpar esse inconsciente, para que você possa, o seu ego possa se conectar com sua essência, e não com todo esse lixo de crenças, de frases prontas que você não consegue se encontrar. Porque enquanto tem muita crença, enquanto tem muita coisa ruminando nesse inconsciente, é mais do mesmo que você vai encontrar. Então, muito mais do que o querer, Roberto, é você entender que você precisa abrir espaço dentro dessa mente que está o tempo todo acreditando no pior. Então, a gente precisa ser otimista, mas ficar fazendo frases positivas não vai resolver se você tem um lixo mental te atrapalhando. Traumas, situações que colocaram o seu corpo em hipervigilância, e daí você está em luta e fuga, você não está respirando, e você não está confiando que o melhor possa chegar até você, porque você está no escudo, você está com feridas abertas, então quando tem cheiro de sangue ali, mais predadores vão te encontrar.
Então, é bem isso que eu ensino para as pessoas hoje. É como integrar esse corpo e essa mente, como ter uma compreensão maior de quem eu sou e acessar realmente quem eu sou, na sua essência, e não nessas crenças e nessas vozes e nessas culturas que da sociedade ou mesmo da sua família que fizeram você acreditar que tem que ser assim. Senão ninguém muda, Roberto. Ninguém muda. Meu avô sempre dizia: pau que nasce torto morre torto. Mas hoje a ciência, hoje a psicanálise mostra que você pode endireitar, você pode mudar e você pode fazer diferente da sua família. Então, hoje nós temos conhecimento e nós temos aí a neurociência, a psicanálise, para poder dar um caminho bem diferente para que você possa envelhecer com saúde e se sentir não sozinho, não na solidão, mas uma solitude, porque a maior parte das pessoas estão acompanhadas com alguém, mas elas estão sozinhas consigo mesma. Elas Exato. estão vivendo uma solidão profunda. Elas estão usando a máscara da sociedade de que eu tenho amigos, mas a hora que a noite cai, ela tá ali, ou com um copo na mão, ou com algum vício, ou com alguma pornografia, ou naquela melancolia de voltar para casa e não ter ninguém. Então é tudo um baile de máscaras, né? Ninguém está feliz, porque até aquelas amizades talvez não estejam nutrindo quem eu sou. Então é quem eu sou, né? Então é profundo? É profundo. E é para esse lugar que as pessoas têm muito medo de olhar. E é justamente esse lugar onde você vai se encontrar. É quem eu sou. E daí você percebe que você começa a diminuir a quantidade de amigos e selecionar pessoas que realmente estão contigo nessa jornada. Pessoas que estão indo para o mesmo caminho. E não dá para levar pessoas que não querem voar. Tem gente que vai continuar rastejando, tem gente que vai entrar em casulo e não quer sair, e tem gente que já criou asa e já está voando. Então é com esse bando que eu quero ir. Tá inspirada hoje, hein, Nelani? Tá inspirada, como Sempre. sempre, né? Como sempre, como sempre. Tá bom. É o que eu digo, a solidão ela tem que ser opcional. Não deve ser nunca um objetivo que a pessoa tenha, né? Você tem a opção de ficar sozinho, você tem a opção de ter amigos, você tem a opção de fazer uma série de coisas, mas desde que você tenha autonomia, não só do seu corpo, como da sua mente também, né, Nelani? Porque a mente pode estar funcionando bem, mas o corpo tem que estar ali, né? Também ajudando. Vida espiritual, vida mental, são inteligência emocional, inteligência física, inteligência mental e inteligência espiritual. A gente precisa dessas quatro inteligências rodando. O fato de eu estar sozinha não quer dizer que eu estou na solidão, eu estou na minha paz. Não tem coisa melhor do que estar em paz. Entende? Estar em Exatamente. paz, no estado de paz. O que é o estado de paz? É um estado de presença. Eu não estou ruminando o meu passado, eu não estou pensando nesse futuro de uma forma enlouquecedora, mas eu estou hoje aqui contemplando esse céu, ouvindo os pássaros, estou pisando com o pé na grama, na terra, eu estou sentindo o vento, eu estou respirando, eu não estou em hipervigilância, eu estou em paz. Né? Eu consigo sentir que eu estou bem, eu estou sentindo o coração, estou sentindo meus órgãos, eu estou em paz, porque quando eu não estou nesse estado de presença, eu não estou dentro desse corpo, eu não estou aqui dentro. Então é muito importante, não se preocupe em estar sozinhos, mas estejam em presença. Eu falo principalmente na presença de Deus e na presença das suas próprias percepções corporais, porque o corpo está sinalizando o tempo todo e eu preciso ter esse controle da minha percepção, da minha respiração, para diminuir esse estado de estresse. O exercício que coloca você no estado de presença é respirar. E se a gente observar a nossa respiração, ela sempre está ofegante, ou então não respiro. Então é uma coisa tão simples e tão difícil de realizar, porque parece que a gente está lá na faixa de Gaza o tempo todo, com um míssil caindo na nossa cabeça, o tempo todo tendo que se proteger, o tempo todo correndo atrás do dinheiro. Então é uma situação que vai causar estresse e doença. Então, nós precisamos aprender a viver, simplificar a nossa vida, respirar e se conectar com essas quatro inteligências, né? Principalmente a inteligência que eu falo espiritual é extremamente importante. É saber que você tem um pai, que você pode deixar a sua ansiedade na mão dele, que ele cuida de você. No momento que você não souber o que fazer, deixe sua ansiedade na mão de Deus, que ele cuida de você. Porque tem situações que você não tem a resposta no momento, mas tenha fé, né? Fé é isso, é acreditar que é a clara certeza das coisas
que vão acontecer. Né? É a demonstração clara de coisas não vistas, mas é a certeza de que elas virão. Então, esteja nesse estado de presença e de fé, que realmente tem momento que não depende da gente. A gente vai ter que aprender a esperar. É. É orar, orar e esperar. E ter a paciência, porque tem gente que está tanto na ansiedade, Roberto, que ele quer orar e a coisa tem que cair do céu. É. Ele não tem essa paciência de saber que, de repente, aquilo que você está pedindo, você vai ter que mudar o seu comportamento para receber. Porque se você não mudar esse comportamento, você não vai apreciar esse momento. Você não está pronto. É que nem mulher que pede o marido. Ah, eu quero um marido magro, bonito, alto, barriga tanquinho, malhado, que faz dieta, que treina, que busca a Deus, que tem dinheiro para levar para jantar. Tá bom, você quer tudo isso? Quero. Mas você é essa mulher compatível a esse homem hoje? Você tem esse corpo, você tem essa saúde, você tem essa disciplina, você faz dieta? Não, então você não está preparada para receber esse homem. Então, essa é a resposta que eu já dou para as mulheres. Você precisa ser para ter. Primeiro você tem que ser. Então, as nossas orações às vezes não são respondidas na hora que você quer, porque Deus está preparando, principalmente você, para receber isso. Tá certo, tá certo. Sem dúvida, sem dúvida. Puxa, isso aqui é papo pro dia inteiro. Leilani, mais uma vez, muitíssimo obrigado, querida, por Ó, se essa... você não tiver afim de conversar, não me chama, entendeu? Se você nem tiver afim de conversar, você nem me chama. Os papos são bons demais, amigos. Os papos são bons demais. Daqui a pouquinho, todo esse recorte estará na barra de podcast da Tribuna e também no Farol de Limeira. Muitíssimo obrigado, minha querida amiga. Uma ótima semana e até a próxima. Até a próxima. Boa semana.